Está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, para depois de amanhã, quarta-feira, uma emenda constitucional de minha autoria, que trata de um tema que tem preocupado aos brasileiros há muito tempo e que foi promessa durante toda a minha campanha eleitoral, porque diz respeito a uma instituição que tem a ver muito com a vida de todos os brasileiros. Estou me referindo ao Supremo Tribunal Federal e ao sistema de indicação dos ministros da Suprema Corte do Brasil. Trata-se da PEC número 35/215, e que quer modificar esta sistemática de indicação dos ministros do Supremo. Porque, para a compreensão imediata de todos, é bom lembrar que desde finais de 2014 até meados de 2015, por quase 9 meses, o Supremo Tribunal Federal esteve desfalcado de um ministro na sua composição, contrariando o que determina o artigo 101 da Constituição Federal, que preceitua o número de 11 ministros para o seu funcionamento, nomeado sempre pela Presidência da República. E aí a nossa primeira desconformidade quanto à autoridade que nomeia de um poder nomeando outro poder. E aquela defecção de um ministro causada pela aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa causou prejuízos. Por exemplo, como no Supremo há 2 turmas, uma das turmas trabalhou durante quase 9 meses com apenas 4 ministros, enquanto a outra turma tinha os seus 5 ministros. Essa dos 4, seguidas vezes, terminou em empate nas votações, o que então determinava uma protelação, uma espera, até que um belo dia viesse a ser nomeado o 5º ministro, para então se ocupar daquela causa que estava empatada. Aquela demora foi muito criticada na época, inclusive pelos jornais, com os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello, que inclusive o ministro Marco Aurélio Mello chegou a classificar aquele impasse como irrazoável e abusivo. Mas não foi tudo. Foi só o começo do problema. Tudo acontecia por quê? E não foi apenas. A história mostra que inúmeros presidentes da República levaram 2, 3, 4, 5 meses, e a presidente Dilma levou quase 9, para indicar a complementação da Suprema Corte quando da aposentadoria ou falta de algum ministro. Escancarado o defeito, a prerrogativa da presidente, aquele direito desmedido, e aqui está a nossa crítica, que levou à proposta desta PEC, a condição absolutista da Presidência da República de indicar quando quer e quem quer para compor a Corte Suprema, quando se sabe que o Senado habitualmente tem aprovado as indicações. Houve uma única exceção na história da República, que foi a rejeição do nome de Barata Ribeiro logo no começo da República, porque ele era médico, ele não era bacharel em Direito e se subentendia que não estaria preparado para ser um bom legislador. A indicação restrita a uma única vontade é a nossa crítica, senhor presidente, senhores telespectadores da TV Senado. Essa condição autocrática da Presidência da República, isto contraria a própria disposição da Constituição brasileira, que preconiza a harmonia e a independência entre os poderes. Esta é a
ponderação que me levou a propor e justificar aqui esta PEC. E é uma mudança que convém dizer desde logo que não afeta o princípio pétreo constitucional da harmonia e da verdadeira independência, entre os poderes que adotamos no Brasil, que é a doutrina tripartite de Montesquieu, em nossa lei maior e respectiva distribuição de competência. A nossa proposta não vai afetar, essa proposta será discutida e votada depois de amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E não poderia afetar a ordem jurídica, política e social em vigência. Vai isto sim, senhor presidente, vai reforçar o equilíbrio do sistema de freios e contrapesos da ordem jurídica. Isto é, os controles recíprocos que impedem o arbítrio de um poder sobre outros. E isto atualmente existe. No nosso caso, na prática, insisto sempre, há dependência do judiciário ao executivo. Isto é visível, é palpável, porque no caso da não indicação de um ministro, por parte do Executivo, isto prejudica o funcionamento do outro poder, que é o Supremo Tribunal Federal, que é dependente da vontade exclusiva da presidente do Executivo, pelo tempo que quiser e com relação à personalidade que ela quiser indicar. Como se no mundo jurídico brasileiro não houvessem 100, 200 ou 300 juristas altamente qualificados para a função de ministro do Supremo, de alto saber jurídico e reputação ilibada. São centenas e centenas de juristas habilitados a compor a Suprema Corte. E mesmo assim, sem justificativa, perpetua-se a vacância, como aconteceu no caso do ministro Joaquim Barbosa por quase 9 meses. Isto está errado. Isto traz prejuízos a um dos poderes da República. Sabe-se lá porque a presidência da República, às vezes, vacila, como no caso do preenchimento da vaga de Joaquim Barbosa, que acabou sendo substituído por Edson Fachin, contra o qual nada a ponderar e apenas a elogiar. O que há, às vezes, há dúvidas, displicência, não é crível um comportamento contra um poder. Temor por não agradar partidos ou correntes ideológicas, aí talvez tenhamos também a nossa dúvida. É uma hipótese de grande probabilidade. Acresce a esta situação, com relação à nomeação dos ministros do Supremo, acresce a esta situação a aberrante PEC da bengala, válida hoje para os ministros do Supremo Tribunal Federal, a do aumento da idade para a aposentadoria compulsória, proposta pelo então senador Pedro Simon, que encontrou também fundamentos para impedir um governo de mesmo partido aparelhando o judiciário. Aparelhando os judiciários com suas nomeações, por que não podemos desconfiar de que isto seja o que ocorre atualmente e há já 12 anos? Temos um governo que vai para 16 anos e que terá mais 3 ministros para indicar ao Supremo Tribunal. Isto é inadequado quando um partido se perpetua no poder, não propiciando oxigenação da jurisprudência. Se complementar o seu trabalho, a sua gestão, a ministra do PT, a presidente do PT, terá, junto com o anterior presidente, a nomeação total da composição do atual Supremo Tribunal Federal. Então, por essas razões, senhor presidente, foi que protocolei, já foi ao exame do senador relator, professor de Direito, ex-governador de Minas, um político preparado, qualificado, o senador Antônio Anastasia, o relator da matéria desta emenda, que procura transformar o modo de indicar os ministros do Supremo Tribunal Federal, não limitado à experiência americana dos Estados Unidos, que inspirou o Brasil nesse caso, desde a proclamação da República do Brasil, mas buscando agora sim, aqui nesta casa, experiências em países plenamente democráticos como França, Alemanha, Portugal, Espanha, entre outros, sem violar
o critério constitucional de independência e harmonia. Queremos, isto sim, aprimorar o atual modelo tão propício a demoras incalculáveis até hoje. A proposta, senhor presidente, isso precisa ser bem sublinhado, a proposta desta PEC 35 não mexe nas premissas dos três poderes, mantém as autoridades soberanas com as garantias de independência dentro de uma visão harmônica. Agora, isto sim, corrige um problema institucional, porque hoje dependemos de uma vontade lenta e omissa, como se viu na indicação do ministro Edson Fachin. Isto torna o outro poder submisso a esta distorção, apequenando um poder. O poder executivo, nomeando ministros do judiciário, isto é intromissão no outro poder, isto não é independência. A sistemática proposta, portanto, repito, não mexe nos princípios que continuarão iguais, que será votado depois de amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. O critério constará do prazo de até um mês, isto é, como vai se proceder pela proposta? Até 30 dias da vacância no cargo de ministro do Supremo. Haverá prazo para a primeira medida. Esta medida consistirá do seguinte: uma comissão, um colégio eleitoral, formado de 7 membros, oriundos da seguinte maneira: 5 da esfera judiciária superior, presidente do Supremo, presidente do STJ, presidente do Superior do Trabalho, presidente do Superior Militar e presidente do Superior Eleitoral. 5 ministros dos tribunais superiores, mais o Procurador-Geral da República e o presidente do Conselho Federal da OAB. Estes 7 personagens formarão uma lista tríplice: tribunais superiores e representação dos advogados, as mais importantes instituições jurídicas do país. Este colegiado, altamente qualificado, elabora esta lista tríplice de especialistas na área jurídica, com idade acima de 35 anos, como manda a Constituição, experiência em atividade jurídica comprovada por um tempo mínimo de 15 anos, isto é, não é chamar um político da Câmara ou do Senado que há muito tempo está divorciado da atividade jurídica, não assim, mas alguém que esteja na militância da atividade jurídica. 15 anos de experiência, com notável saber jurídico, naturalmente, e ilibada reputação. Esta lista tríplice, senhor presidente, esta lista tríplice, então, sim, será encaminhada no prazo de 30 dias após a vacância no Supremo e após a elaboração por esta comissão. Esta lista será encaminhada à Presidência da República, que, por sua vez, terá também 30 dias para optar por um dos nomes da lista tríplice recebida e encaminhá-la à sabatina deste Senado, com prazo regimental para decidir por maioria de votos, tal qual se dá hoje. A proposta resolve também um problema constantemente arguido, o da vitaliciedade do cargo. Hoje, alguns ministros do Supremo, senhor presidente, permanecem por décadas, inclusive com possibilidade de presidir a Corte por mais de uma vez, de tal modo que, se a proposta estabelece prazo fixo do mandato, é a nossa proposta, o mandato fixo dos ministros do Supremo por 10 anos, não autorizada a recondução. Também consideramos outros elementos, como evitar que o Supremo sirva de trampolim para a política partidária. Assim, propomos a inelegibilidade por 5 anos contados do término do mandato no Supremo. Em segundo lugar, a proposta não afeta direitos atuais dos ocupantes do cargo do Supremo, seguem as regras com que foram escolhidos atualmente. Nossa proposta vem tendo boa aceitação por onde apresentamos na comunidade jurídica. Queremos, isto sim, inserir ao debate agora esta Casa, a quem caberá confirmar ou aprimorar a emenda, que já teve o respaldo com louvores
aos quais agradeço, do senador relator, o nosso brilhante senador Antônio Anastasia. Esta avaliação pela Comissão de Constituição e Justiça se dará depois de amanhã, quarta-feira. E por isso fiz questão de já antecipar e esclarecer aos meus pares que estarão decidindo na comissão, na CCJ, depois de amanhã. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.